Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Bom, gente, antes de iniciar o vídeo, esse é o primeiro vídeo, tá bom? Do nosso hashtag Bruna Todos os Dias no mês de abril. Então, gente, esse é o primeiro vídeo. Para quem não sabe, teremos vídeo todos os dias no mês de abril em comemoração aos 20 mil inscritos aqui do canal, tá? Então, vai ter vídeo todos os dias a partir do meio-dia. Então, que você não perca, tá? Porque são vídeos que foram totalmente inspirados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho a convicção, gente, eu tenho a certeza de que Deus ele vai, se manifestar através de cada vídeo sobre a vida de cada um, tá bom? Então, vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso vai me ajudar muito, muito mesmo na divulgação do canal. O YouTube, ele entende que vocês curtiram esse tipo de conteúdo e vai fazer indicação desse vídeo para mais pessoas. Se você quer me conhecer um pouco melhor, seguir mais, o meu dia a dia, minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545, tá bom? Então, gente, vamos lá para o primeiro vídeo, o tema que vocês já leram aí no vídeo, que vai ser como conhecer a Deus. Como que eu consigo conhecer a Deus? Então, gente, eu vou falar um pouquinho a respeito disso aqui, tá? E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou pedir para você abrir no livro, de 1 Samuel, no seu capítulo 3, no seu versículo 7. Apenas esse versículo vamos estar lendo aqui, tá bom? Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Bom, querido, eu não sei se você já teve a oportunidade de parar para poder meditar a respeito desse texto do capítulo 3 de 1 Samuel, mas eu vou fazer um resumo aqui rapidamente para que haja uma compreensão melhor daquilo que eu quero passar para vocês com o tema de hoje. Bom, querido, nesse capítulo 3, a gente vai observar a narrativa do texto que Deus ele chama a Samuel. Nesses primeiros versículos do capítulo 3, você vai parar e vai entender que é Deus chamando a Samuel. Então, Deus ele vai chamar Samuel a primeira vez, Deus ele vai chamar Samuel pela segunda vez, e quando chega na terceira vez, ele tem o entendimento de que aquela voz que Samuel estava a ouvir era a voz de Deus. Então ele orienta a Samuel a falar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então essa vai ser a instrução de Eli para Samuel. Samuel, logo de primeira instância, a primeira vez que Deus chama pelo seu nome, Samuel automaticamente ele corre para Eli. Ele vai até a presença de Eli, porque ele assimila de que aquela voz que ele está ouvindo naquele momento é a voz de Eli. Por quê? Porque ele tem esse entendimento, porque ele tem essa percepção, porque nesse versículo 7 está bem claro e bem sucinto para mim e para você, de que ele não conhecia ao Senhor, ele não conhecia a palavra de Deus. Por ele estar servindo a Deus, Eli não tinha ainda ensinado a Samuel, instruído a respeito da palavra, a respeito dos ensinos, a respeito das sagradas escrituras. Então Samuel, ele não tinha o conhecimento de Deus. Então é por isso que quando ele ouve a voz, ele automaticamente assimila aquela voz que ele está ouvindo sendo a voz de Eli. Então, na primeira vez, Eli não entende, ele fica sem saber. Então ele pega e fala: Samuel, vai deitar novamente. É isso que ele fala. Ele vai a segunda vez, novamente Samuel chega até a presença de Eli e fala: eis-me aqui, o que tu queres de mim? E ele novamente manda Samuel ir deitar novamente, porque ele
talvez na concepção de Eli, talvez era um sonho que Samuel poderia estar tendo naquele momento ali. Então é por isso que ele mandava ele deitar-se novamente. Mas quando chegar na terceira vez, é como se fosse um clique, sabe? Na mente de Eli. Então ele entende de que, pô, já foi a primeira, já foi a segunda, já é a terceira vez, fala, eis-me aqui. Então ele vê que realmente existe alguém falando naquele momento com Samuel. Então ele entende, se você vê a narrativa do texto, você vai ver que o texto vai dizer que ele entendeu que era a voz de Deus, que era Deus quem estava falando ali naquele momento com Samuel. Então ele vai orientar e instruir Samuel, né, a dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque ali ele entende que era o próprio Deus querendo falar com Samuel. Mas Samuel, ele não teve o discernimento, ele não teve como distinguir se aquela voz era de Deus ou se era de Eli. Por quê? Porque ele não conhecia Deus, ele não conhecia a palavra de Deus. E esse é o ponto chave aqui, por isso que eu separei apenas o versículo 7 para poder passar aqui para vocês, porque é o versículo chave aqui a respeito de nós conseguirmos entender e assimilar o porquê de Samuel não ter tido essa percepção de que era Deus quem estava falando com ele, porque ele não conhecia Deus e também não conhecia a palavra de Deus. Então, querido, eu vou deixar aqui bem claro e bem sucinto para que você consiga entender e compreender de uma vez por todas. Vai conseguir conhecer a Deus a respeito do Senhor mediante a palavra, mediante as sagradas escrituras. A gente precisa entender, querido, que a palavra, ela é princípio. A palavra, ela é a base. A palavra, ela é o alicerce, a estrutura de tudo, querido. Não tem como você conhecer ao Senhor se não for por intermédio específico da palavra, porque o texto aqui em si é bem claro, dizendo que ele não conhecia a palavra de Deus. Então não tem como você conhecer ao Senhor, não tem como você vir conhecer, sabe, o poder, a manifestação, quem Deus é, se não for por intermédio exclusivo da sua palavra. Mas talvez vá surgir a dúvida na tua mente. Ah, mas Deus, ele se manifesta através da visão, através do sonho. Sim, querido, o nome já diz tudo. Manifestação. Isso é manifestar de Deus. Isso é o manifestar do Espírito Santo. E a gente precisa entender e assimilar isso. Que quando há visões, que quando há, né, sonhos revelativos, são manifestações do Espírito. Mas não tem como, querido, você conhecer a Deus na sua profundidade e na sua totalidade por intermédio dessas ferramentas. Não, querido, não tem como. Você só vai conhecer a Deus na sua profundidade e na sua totalidade mediante a palavra de Deus. E como eu disse para vocês, a palavra, ela é o princípio. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. O que ali a narrativa do texto vai se iniciar? E disse Deus, haja luz e houve luz. Disse, palavra, ele verbalizou. Então, desde o início, desde o princípio, é a palavra. Você não vai ver ali em Gênesis capítulo 1, Deus se manifestando, uma visão. Através de uma visão, Deus criou tudo. Através de uma revelação, Deus criou tudo. Através de um sonho, Deus criou tudo. Foi a palavra. E Deus disse, haja luz e houve luz. Você que consegue entender? Então, início, princípio, palavra de Deus. Vamos lá para João, capítulo 1. Lá vai dizer que ele é o verbo. Ele era o verbo que se fez carne. Então, verbo, palavra. Então, você precisa entender e assimilar isso, querido, que é por intermédio exclusivo da palavra. A gente precisa ter essa compreensão no nosso entendimento.
Que se você quer verdadeiramente conhecer a Deus, se você verdadeiramente quer conhecer a Cristo, se você realmente quer saber qual é a vontade de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos, as leis, as orientações, as instruções, tem que conhecer a palavra. Não há outro meio, querido. Não há outro intermédio a não ser pela palavra de Deus. Exclusivamente pela palavra de Deus. Por intermédio da palavra você conhece a Deus. Você conhece profundamente a Deus quando você estuda de forma profunda as Sagradas Escrituras. Você consegue absorver, você consegue entender, você consegue assimilar. Porque, querido, como eu disse aqui, os dons, eu creio nas manifestações dos dons, porque eu sou pentecostal, então eu creio no manifestar do Espírito Santo, mas isso não é a base, isso não é a estrutura. E hoje as pessoas, elas têm trocado a palavra de Deus, que é o princípio, que é o início de tudo, por manifestações. Então vamos lá para o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, no seu versículo 21. Olha o que lá está escrito, querido. Olha o que está escrito. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porém, uma vírgula, não tem um porém, mas a vírgula, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E você só consegue fazer a vontade de Deus, conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida, é por intermédio da palavra. É você conhecer as Sagradas Escrituras. Então você passa a conhecer a Deus, você passa a conhecer a vontade de Deus, você passa a conhecer o propósito do Senhor por intermédio da sua palavra. Então ele vai deixar ali bem claro que as manifestações, isso não é base, isso não é estrutura, querido. Portanto, ele vai dizer, muitos naquele grande dia vai dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios. Senhor, em teu nome nós curamos, nós colocamos a mão sobre os enfermos e curamos em teu nome. E olha o que Deus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticou iniquidade. Querido, porque a obediência à palavra de Deus está interligado aos dons espirituais. Não adianta os dons espirituais estarem manifestos sobre a sua vida, mas você não ser cumpridor da palavra, você não ser obediente à palavra, você não conhecer a palavra de Deus. Você consegue entender e assimilar isso, querido? Porque hoje em dia as pessoas estão colocando as manifestações acima da palavra. Muitos estão até abolindo a palavra. Muitos já não estão aceitando mais as Sagradas Escrituras, meu amado. Então você precisa entender e assimilar isso de uma vez por toda na tua mente. Porque essa compreensão quem tem que ter somos nós. Não é Deus que tem que entender, não é Deus que tem que compreender, porque a palavra é dele, ele é a palavra. Nós quem temos que assimilar e entender, querido, que isso são manifestações, mas isso não é o suficiente, isso não é o bastante para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus e para conhecer ao Senhor. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você consegue entender? Porque você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, mas também, da mesma forma que você está sendo usado, você está sendo reprovado pelo Senhor, porque você não está tendo uma base dentro da palavra, você não está tendo uma vivência dentro das Sagradas Escrituras. Você até é usado, Deus sim se manifesta a você, a cura, a libertação, a restauração, mas você não está quadrado dentro da Sagrada Escritura. A tua vida não está de acordo com os preceitos bíblicos. Então, querido, tudo isso vai cair por terra. Então, se você tem um anseio no seu coração, Bruno, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer ao Senhor, querido, estude a palavra, procure conhecer as Sagradas Escrituras, analise minuciosamente os textos. Você consegue entender? Porque assim você vai conhecer a Deus. Assim você vai conhecer ao Senhor por intermédio da sua palavra, porque Ele vai se revelar a você. Ele vai lhe trazer o conhecimento de todas as coisas. E é por intermédio da palavra, querido, que você entende
sobre a obediência, sobre você ser santo, sobre você ser sal, sobre você ser luz, de você ser exemplo, de você ser espelho, de você fazer a diferença, de você praticar as obras que Cristo praticou. Você consegue entender? Então eu espero muito, querido, que com esse vídeo você entenda e compreenda e assimila de uma vez por toda que para você conhecer a Deus, você precisa conhecer a sua palavra. Amém? Eu espero muito que esse vídeo te abençoe, te edifique de alguma forma, tá? Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Deixa aqui embaixo os teus comentários, o comentário sobre o vídeo de hoje. Então é isso, um beijo e até amanhã.